Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos aí presentes, hoje, agora e sempre. O tema de que nós vamos tratar na noite de hoje é sobre as pandemias e o espiritismo. É um tema que a gente está trabalhando, para trazer uma atualidade desse momento que a gente está vivendo, tá certo? Nós vamos começar tratando alguns conceitos, definindo o que seria surto, o que seria epidemia, o que seria pandemia, o que seria endemia. Então, surto é uma coisa mais localizada, uma coisa mais pontual. Ela acontece quando há um aumento inesperado de um número de casos de determinada doença em uma região específica. Por exemplo, na cidade de Lavras, em um determinado bairro de Lavras, está tendo um surto de dengue, está tendo um surto de gripe. Um número de casos naquela determinada região. Tá? Já a epidemia já tem uma coisa mais abrangente. Na epidemia você vai ter vários pontos, que somados vão dar uma epidemia. Por exemplo, você vai ter uma epidemia no norte de Minas, uma epidemia no sul do estado, uma epidemia até mesmo no estado todo, ou até em um determinado país. Então, quando você tem vários surtos, você vai ter uma epidemia, que é uma coisa já um pouco maior que o surto, e é uma confluência de vários surtos, tá certo? Já na pandemia, o que está acontecendo agora com o Covid-19, você vai ter já uma abrangência maior ainda, ultrapassando as barreiras de um determinado país. Então, os continentes são afetados, o globo todo é afetado. Então, isso é uma pandemia, tá? E quando você fala em endemia, já é uma coisa crônica, uma coisa mais assim, já está acontecendo há mais tempo naquele lugar. Por exemplo, você tem uma endemia, uma região endêmica de doença de Chagas. Então, no norte do estado de Minas Gerais, você tem uma região endêmica para a doença de Chagas. Na região centro-oeste do país, você tem uma endemia de doença de Chagas. Assim como você tem de xistose e de outras doenças que são crônicas, São chamadas doenças negligenciadas, tá? Então, elas não ultrapassam a barreira daquele local ali, tá certo? Então, isso é interessante para a gente pontuar, o que seria o conceito de epidemia, tá certo? Bom, nós vamos dar uma volta aí no tempo, e nós vamos lá para o século XIV, onde ocorreu o quê? Ocorreu uma epidemia. Uma epidemia chamada peste negra, tá? A peste negra, o que ela é? Ela é uma doença transmitida pelo rato, causada por uma determinada bactéria chamada Yersinia pestis. Então, essa bactéria que o rato transmite, ela causa uma série de sintomas nas pessoas, E naquela época, muitas pessoas se desencarnaram, Conta-se que mais de 50 milhões de pessoas desencarnaram. E ela teve origem também lá na Ásia. Então ela começou na Ásia, e se expandiu para o resto do mundo. Por quê? Porque a Ásia fazia o comércio, com os outros continentes. Então, da Ásia ela foi para a Europa. E da Europa ela passou as fronteiras, ali daquele continente ali, tá? E isso foi através de navios, de embarcações em que esses ratos, eles traziam essa doença. E a medicina naquela época não tinha tantos recursos. Então muitas pessoas morreram, Estima-se que de 75 a 200 milhões de pessoas que desencarnaram devido a essa peste negra, que é causada por essa bactéria aí, certo? E eles acreditavam na teoria dos miasmas. O que é isso? A gente, como espírita, a gente sabe que miasma é uma energia, Então eles acreditavam que o miasma, ele desencadeava essas doenças aí, como se fossem nuvens negras, que eram transmitidas de um ponto a outro, levando a doença. Então é a teoria miasmática, tá certo? Porque eles ainda não tinham os recursos, da microbiologia para fazer o diagnóstico de doenças bacterianas, como era causado pela peste negra aí, tá certo? Bom, nós vamos ter também, dando um pulo aí no tempo, no século XIX, na época até de Kardec, vamos ter uma epidemia de cólera. Essa epidemia de cólera, ela causou também o desencarne de muitas pessoas. Estima-se que na Rússia cerca de 1 milhão de pessoas foram acometidas, e desencarnaram por essa doença aí, certo?
Também acometeu a Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra, a Irlanda, aquela região toda, o País de Gales, em que cerca de 50 mil pessoas também desencarnaram pela essa doença aí que é o cólera, que é causada pelo Vibrio cholerae. Na Espanha, 235 mil. E chegou a atingir até os Estados Unidos, né, ceifando a vida até de um ex-presidente lá nos Estados Unidos, tá, em decorrência dessa pandemia, né, que começou em um determinado ponto, não é mesmo? Lembra do que a gente começou a falar? De surto, de epidemia, de pandemia? Então ela começou como um surto, passou-se para uma epidemia e depois para uma pandemia, que é uma coisa maior aí. Tá bom? Isso no século XIX. E Kardec, né, bem atual, né, naquela época e atual para os dias de hoje, na Revista Espírita de 1968, ele fala o seguinte: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse desequilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Então, Revista Espírita, 1968, Allan Kardec. Tá? Kardec também fala, nessa mesma revista, que a cada dia mais entramos num período transitório, que deve ser a transição, a transformação orgânica da Terra e a regeneração dos seus habitantes. Então, Kardec já fala do início, né, de uma transformação do mundo, né, para um mundo de regeneração. Os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo, que é Deus, né, para extirpar do mundo destinado a marchar para frente os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com seu novo estado. Então, a própria natureza, né, ela impulsiona a humanidade para seguir em frente. E às vezes, né, essas energias, né, elas acabam se consubstancializando, se materializando na forma até de doenças, né? E é o que Kardec descreve na Revista Espírita de 1968. E também ele fala, ele escreve um artigo denominado O Espiritismo e o Cólera, porque o cólera é aquela epidemia, né, aquela pandemia da época dele. Eis que muitos adversários compararam o Espiritismo a uma espécie de peste que tomava conta da humanidade. Kardec, sempre educado, refuta a tese e aproveita para escrever algo sobre a pandemia da cólera. Registra-se que no período de 1845 a 1860 houve a terceira onda pandêmica de cólera que ceifou milhares de vidas no mundo todo. Segundo alguns historiadores, essa pandemia causou mais mortes do que as epidemias anteriores. Tá certo? Isso está na Revista Espírita, tá, gente? Bom, para Kardec, o conhecimento espírita ele propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças. Então, o conhecimento espírita ele dá vamos dizer assim, ele dá um impulso, né? Um impulso nessa força vital, né? Daquela pessoa que tem fé, no sentido, né? Do enfrentamento de doenças. Porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há diversos estudos que correlacionam o binômio fé e saúde, né? Daí hoje nós temos, né, o ensino da saúde e espiritualidade nos diversos cursos, né, da área de saúde. Inclusive no Brasil, várias universidades eles ensinam a saúde e espiritualidade nos cursos de medicina. Que não se limita, é claro, apenas na crença espírita. Entretanto, falou Kardec, né, do medo da morte, que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos esse temor, né, do desencarne, e nós espíritas também, apesar da gente ter o conhecimento espírita, a gente muitas das vezes carrega com a gente esse temor, tá? O que não deveria ser, porque a gente professa a doutrina dos espíritos. Então, o medo patológico que vive nesse momento, por si só, já gera um estado emocional desarmonizado, que repercute na saúde física e mental, fazendo que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso. Então, a gente está sempre em alerta, né? A gente está com os nervos à flor da pele, como diz, gerando ansiedade e estresse.
Isso é ruim para o nosso sistema imunológico. Para o espírita não deve haver esse temor da morte, Kardec falando, porque acredita na imortalidade da alma, que segue viva em outras dimensões da vida, o que, segundo Kardec, serve também para sustentar a aludida força moral. Então, palavras de Allan Kardec na Revista Espírita de 1865. Tá bom? Bom, mas o fato do temor da morte não significa que não devemos dar valor à vida física, tá? Que não sigamos as recomendações das autoridades públicas, né, com relação à prevenção, né, de doenças. Então, é necessário tomarmos os devidos cuidados, é necessário o uso de máscara, é necessário o uso do álcool, né, o álcool em gel, o álcool líquido, né, de lavar as mãos com água e sabão, de evitar, né, o contato, né, com muitas pessoas, não é mesmo? Respeitar o isolamento social, porque tudo isso é ciência, e Kardec, ele é um homem de ciência, ele é um homem que alia a fé e a razão, tá? Então Kardec, ele exorta para que possamos seguir a ciência, seguir as recomendações das autoridades com relação à prevenção, tá certo? Então esse é Kardec. Então, seguir o que as autoridades falam, né, e ter a nossa fé, né, ter a nossa crença na imortalidade da alma. Bom, aí nós também podemos aqui citar a gripe espanhola, que ocorreu em 1918, né, no início do século XX. Né? No Brasil, os primeiros casos foram registrados em agosto, quando um navio vindo da Europa, particularmente de Portugal, ele desembarcou no Brasil. E ele trouxe pessoas contaminadas. E essas pessoas, elas veicularam esse vírus da gripe espanhola. Tá certo? Então, muitas pessoas se contaminaram, entre elas o próprio presidente, na época, né, de 1918, que é Rodrigues Alves. E também o escritor Olavo Bilac e um grande ícone do espiritismo, que é Eurípides Barçanufo, que veio desencarnar de gripe espanhola. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais no final da nossa conversa de hoje, tá certo? Essa doença, na verdade, chamada gripe espanhola, ela não começou na Espanha, apesar do nome gripe espanhola. Ela começou, ao que se tem notícia, na América, nos Estados Unidos, tá? Entre soldados, né, que estavam recrutados ali, e eles levaram, né, esse vírus para a Europa, né, com as guerras, né, com a Primeira Guerra Mundial. Então eles levaram esse vírus e ali ele se expandiu, né, ele se expandiu ali no continente europeu, e na Espanha muitas pessoas desencarnaram e ficou o nome gripe espanhola, tá certo? Mas na verdade ela iniciou-se na América, no continente americano, tá bom? Bom, um fato engraçado e pitoresco que a gente pode citar com relação à gripe espanhola foi de um trabalhador da construção civil chamado João Bezana, que ele trabalhava na cidade de São Paulo, né, na rua Brigadeiro Luiz Antônio. Então ele estava trabalhando lá na construção civil e ele teve que interromper o seu trabalho ali, justamente pela situação que São Paulo estava passando com relação à epidemia lá, né, da gripe espanhola. E ele, ao retornar para o seu lar, ele resolve parar num bar, né, no boteco lá. E lá ele se embebeda, ele enche a cara, né, como diz o outro. E ele fica bastante alcoolizado, né? E ele, ao ponto dele cair na rua. E naquela época, eles estavam recolhendo os corpos das pessoas, né, que estavam com essa gripe espanhola lá. E como ele caiu na rua, né, passou aquele carro da prefeitura, né, tipo um rabecão, e ele pegou o João e colocou lá dentro como se ele tivesse morto. E fizeram, né, levaram, né, para o velório para que fosse feito, né, o enterro, que era feito um enterro coletivo, né, porque eram muitas pessoas, né, naquela época que desencarnavam, né, então era feito o enterro lá. E ele, no caixão, ele recobra, né, a sua consciência e pula do caixão. Então as pessoas que estavam ali, né, o coveiro, outras pessoas, acharam que era uma alma do outro mundo, né? E era ele que estava acordando, e ele também achou que estava
estava tendo um pesadelo e saiu, né, conta-se, né, o registro, que ele saiu correndo pelo cemitério, né, pelo local lá do velório, pulando o muro, como se fosse um fantasma, um espírito aí, assombrando a todos, os coveiros e as pessoas que estavam ali presentes, né? Então, um fato pitoresco está registrado isso aí, tá? Bom, voltando para a doutrina espírita, né, nós temos no capítulo 6º do Livro dos Espíritos, Leis de Destruição, Flagelos Destruidores. Então, a questão 737. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores, né? Com que fim Deus castiga, né, a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a destruição da humanidade? Que em cada existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja os objetivos para se apreciar os resultados, tá? Como julgais, pelo seu ponto de vista, chamais de flagelos, em virtude dos prejuízos que vos causa? Entretanto, muitas das vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido séculos. Então, aquele flagelo, né, que acomete, né, um determinado número de pessoas, né, ele tem um propósito, porque Deus não é injusto. Então, isso está no Livro dos Espíritos, na questão 737. Tá bom? A questão 738 fala: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além de flagelos destruidores? Né? Então, por que Deus não usa um outro tipo? Né? Por que usou o Covid? Né? Por que não poderia ser uma outra coisa? Resposta da espiritualidade, né? Sim, e diariamente ele os emprega. Então, diariamente, Deus está empregando recursos aí, a gente que não percebe. Pois Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado, né? Castigado, né, é uma palavra pesada, né? Mas que ele seja educado, né? Educado. Acho que Kardec quis dizer no sentido de educação, no seu orgulho, e sinta a própria fraqueza. Então, tudo na vida tem um propósito, isso está no Livro dos Espíritos, tá? E na questão 738A, nas grandes calamidades que diziam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes dele. Então, o uniforme é só uma vestimenta, né? Mas o que vale é o ser humano, o soldado que está ali, certo? Na questão 740, gente, é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Será que é permitido? A gente poderia afastar, né? Resposta: em parte sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar as causas. Então, na medida do merecimento, né, do conhecimento que o homem adquire, ele pode sim prevenir. É como se pensasse, por exemplo, o tsunami, né? O tsunami também é um flagelo, ele ocorreu, né? Ceifou milhares de vidas. Aí, será que o homem deve ficar de braços cruzados também, achando que tudo é o castigo de Deus, né? Tudo é porque veio de uma forma de que o homem merecia aquilo, né? Então, os espíritos mesmo nos falam, né, que é necessário que o homem sim possa prevenir. E é o que é feito hoje. Hoje existem sensores, né, que avisam uma determinada população de uma onda gigante, né, de um abalo sísmico no mar que cause um maremoto, que cause um tsunami. Então, isso é a ciência em favor, né, do próprio homem, do benefício do próprio homem. E Kardec, ele alia a ciência, né, vamos repetir aqui, a ciência com a fé. Então, o que o homem puder fazer para melhorar, ele deve fazer. Tá certo? Isso faz parte, né, da razão, né? Mas acontece que, em parte, sim, muitas das vezes ele não consegue evitar totalmente, tá? Porque ele não é Deus, ele não tem o domínio sobre tudo. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Em vosso mundo, tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite
para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nesses mundos, né, mais adiantados, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma perene alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Tá? Então, esses mundos são mais adiantados, né? Então, não há necessidade, né, de passar por esses flagelos como a Terra hoje ainda está passando. Livro dos Espíritos, de novo, né? Questão 853. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada? Então, se não está no momento de partirmos, né? Qualquer que seja o perigo que nos ameace, a gente vai desencarnar? Então, os Espíritos respondem, não morrereis. E sobre isso há milhares de exemplos. Mas quando a hora chegar, nada poderá impedir. Deus sabe, por antecipação, qual gênero de morte que terás na terra. E muitas vezes vosso Espírito também sabe, porque isso foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. Então, antes da encarnação, né, foi feito um planejamento no plano espiritual para a missão que cada um desempenha aqui na Terra. Tá certo? Então, isso já foi estruturado antes da gente vir. É claro que a gente pode antecipar isso, né? Se a gente não tomar os devidos cuidados, tá certo? Então, a gente tem que buscar, né, ter saúde, buscar ter equilíbrio, ter saúde mental, buscar fazer uma atividade física regular, né? Alimentação adequada, um sono adequado, buscar ter emoções mais equilibradas, né? Então, buscar ter uma fé, uma religião. Então, tudo isso contribui para a saúde. Isso é saúde e espiritualidade. Tá certo? Questão 853. Algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece que não teria como escapar à morte. Há fatalidade nisso? Então, a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por meio, seja por outro, não podeis evitar. É o que a gente falou do planejamento reencarnatório. Tá certo? Mais uma questão do Livro dos Espíritos, 854. Por causa da inevitável hora da morte, as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? É o que nós já falamos aqui anteriormente, né? Os Espíritos respondem, não. As precauções que tomais são sugeridas para evitar a morte, que vos ameaça. São meios para que ela não ocorra. Então, tem que se tomar precaução, né? Tem que buscar, né, os meios de prevenir, né, uma determinada doença, de ter um determinado incidente que possa ocorrer, né? No caso, por exemplo, do trânsito, né? Evitar o excesso de velocidade, evitar o consumo de bebida alcoólica para dirigir um veículo, né? Tudo isso são meios preventivos para se evitar um acidente. E ele deve ser seguido, tá certo? Isso é o Kardec. Bom, nós falamos aqui no começo da nossa conversa de hoje, né? Nós falamos das epidemias, dos conceitos, né? E depois citamos, né, que algumas personalidades, né, ilustres desencarnaram em meio dessas epidemias aí. E uma delas, né, ocorreu com a gripe espanhola em 1918, que foi um grande baluarte do espiritismo, que foi o professor Eurípides Barçanufo. Então, Eurípides Barçanufo, né, nesse mês de maio, né, é o aniversário dele, foi 1º de maio. Então, ele nasceu no dia 1º de maio e desencarnou em novembro, em 1918. Teve assim uma existência até precoce, mas ele cumpriu o seu papel dele, a missão dele, né? Não houve assim um atropelamento nesse desencarne dele, tudo estava programado. E ele nasceu lá numa cidade, né, chamada Sacramento, que fica no Triângulo Mineiro. Vale a pena conhecer, quem ainda não teve oportunidade, né? É uma cidade assim muito interessante. E lá foi fundado o primeiro colégio espírita, né, que se tem conhecimento, que é o Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanufo. Então, Eurípides Barçanufo é um grande personagem do espiritismo, não é mesmo? Ele que trouxe, né, a evangelização dos espíritos, né, dizendo, né, que a educação deve ser do espírito, né? É fantástico conhecer a história dele. Numa outra oportunidade, eu gostaria de trazer a história do Eurípides Barçanufo completa,
né, e mostrar o quanto é rica, né, essa história dele, o seu legado, né, do professor Eurípides. E ele era um médium, né, um médium de efeitos físicos, um médium de várias qualidades, né? Inclusive ele trabalhou com Bezerra de Menezes, né, com tantos espíritos, não é mesmo? Porque ele tinha uma afinidade, né, com o trabalho, né, do Cristo, né? Ele é um apóstolo do Cristo. E ele fazia receituários, atendia as pessoas, né? Ele dedicou a população carente, né? Ele dedicou aos menos favorecidos, né? Até os últimos dias de sua vida, quando ele se desencarna justamente, né, da gripe espanhola, né? Naquela época não tinha, né, os recursos que se tem hoje, né? E ele veio a fechar o seu ciclo reencarnatório em 1918 contraindo a gripe espanhola, tá? Bom, um caso interessante do Eurípides Barçanufo, que só para a gente também trazer, né, uma coisa, como o Chico fala, né, do humor, né, do humor. Então, existia um casal, né, que morava em Uberaba, que Uberaba é próximo a Sacramento, fica em uns 60, 70 quilômetros de Sacramento, tá? E todo mundo lá em Uberaba já ouvia falar do Eurípides, né, não só em Uberaba, como no próprio estado de Minas e no país mesmo, né? Porque o Eurípides Barçanufo era diferenciado. Então ele tinha um problema que ele engasgou com uma dentadura, essa pessoa, né? E tentaram de várias formas, né, tirar essa dentadura, né? Na época eles não conseguiram tirar. E o Eurípides Barçanufo, através do espírito de Bezerra de Menezes, né, ele pede para a pessoa acalmar, né? Ele fala para ela sentar e acalmar. E ele vai com uma pinça, né, essas pinças de dentista, e ele consegue retirar essa dentadura e desengasga essa pessoa que estava sendo sufocada aí. Então, evitando, né, um mal maior aí para a pessoa. Então, eles passamos, tem vários casos, inclusive ele fez, conta-se, né, no livro Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, né, que fala sobre a biografia do Eurípides, né, que vale a pena, né, vocês lerem, é muito bom, né, da Cora Novelino. Então ele fala o seguinte, um relato, né, ele, no momento que ele estava dando aula, ele desligava, então os alunos achavam que ele estava dormindo, mas na verdade o espírito dele desprendia, né, e ele ia fazer atendimentos, enquanto que ele fazia até parto. Então a pessoa via o espírito dele, fazia o parto, e depois quando ele chegava fisicamente, né, eles já falaram: uai, professor, mas você já esteve aqui, né? Mas era o espírito dele que ia lá, né? Ele tinha esse desdobramento, né? Essa mediunidade aí fantástica do Eurípides aí, tá bom? E conta-se também no livro do Chico Xavier, A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva, né? Que Eurípides ele encontra também com Jesus, né? Em sonho ele encontra com Jesus, e Jesus estava assim preocupado, né? Em lágrimas. E Eurípides pergunta para Jesus por que ele está assim, se era pelos descrentes do mundo, né? Aí ele responde para Eurípides que não, que ele estava assim choroso, né, pesaroso, né, pelos que conhecem o evangelho e não praticam. Não? E conta-se que depois o Eurípides retorna ao corpo físico dele, né? E daí mesmo ele não dorme mais, né? Fica só pensando naquele encontro com Jesus, e ele toma essa aparição, esse encontro com Jesus, como um grande estímulo para ele continuar o trabalho dele da assistência, né, aos mais carentes. Bom, também a gente pode citar um caso que não é espírita, né? A gente falou do Eurípides, que ele foi professor. Então, esse está no livro Seleções, né? Que ele conta que a filha de uma professora, né, a senhora Mary Jacobson, né, ela foi visitar a mãe, né, que é essa professora, e a mãe, ela escutou uma entrevista. E nessa entrevista, ela ouviu o nome de uma pessoa, né, de uma escritora famosa, famosíssima, né, e que ela lembrou que essa escritora tinha sido aluna dela. Ela era professora de inglês.
Então ela pede para a filha dela para averiguar se realmente era aquela pessoa que tinha sido aluna dela. E a filha dela, né, ela, com a facilidade que ela tinha de acesso à internet, ela descobre que realmente era aquela aluna dela, né, que foi uma brilhante aluna dela, né, de inglês. E ela, essa escritora famosa de contos de aventuras para jovens, né, tipo Harry Potter, né, ela faz uma homenagem a 4 professores, e um deles é essa professora aí, né, que foi tão importante na formação dela. Né? Olha só como é importante o professor na formação, na vida, né, do aluno, como Eurípides foi daqueles seus alunos ali. Tá? Então, a professora, né, ela relata, né, isso que está no livro Seleções, né, que é muito interessante. O grande professor está acima de todos os outros tesouros. Então, o professor, ele é um tesouro maior. Né? Professor, imagina um professor como o Eurípides, que ensinava o Evangelho, a doutrina espírita, porque ele era um poliglota, ele tinha vários conhecimentos. E no Colégio Espírita Allan Kardec, ele ensinava o Espiritismo. Bom, nós vamos já caminhando já para o nosso encerramento, mas vamos citar a prece pelos doentes do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28. Não, as doenças, elas fazem parte das provas e das vicissitudes da vida da Terra. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Então, é como se fossem aqueles miasmas que a gente falou. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Tá? Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, muito atual nos dias de hoje. E, para a gente encerrar, né, o tema de hoje, nós vamos recorrer ao Chico, né? Recorrer à mensagem do Chico para a gente terminar, né, o nosso assunto de hoje. Todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações também passarão, que nos fazem chorar. Então, pegando a fala do Chico, né, a gente encerra o tema de hoje e a gente pede a Jesus, pede aos amigos espirituais que possam abençoar o lar de cada brasileiro, né, de cada pessoa, independente de credo, de religião, de opção partidária, né, que todos possamos, né, nos empanarmos numa corrente do bem, num pensamento positivo